Ok, então temos aqui o nosso programa Energia Flow, que é um programa de cálculo hidráulico para calcular sistemas tanto com uma linha só como em rede, né? E nesse caso, as redes podem ter qualquer característica, qualquer tipo de derivação o programa consegue calcular. A exceção seria anéis, né? Mas com o conhecimento de mecânicas do fluido também poderia ser possível calcular sistemas com anéis, mas o código do programa não está pensado para resolver anéis. Ele está só pensado para resolver tanto sistemas com uma linha só, como com várias linhas com derivações em árvore, né, com redes, com várias linhas derivando para diversos consumidores. E é isso. E também ele funcionará muito bem para fluidos incompressíveis. Para compressíveis, como a gente sabe também, poderia ser aplicado dentro de alguns parâmetros, né, desde que a velocidade do escoamento não seja muito alta, mas ele destina-se basicamente a fluidos incompressíveis. Aqui, ao abrir o programa, a primeira mensagem que vem é essa: o input é sempre salvo ao se rodar um cálculo, terá o nome do trabalho atual e será salvo na pasta Documentos. É sempre possível recuperar o input anterior fazendo o processo de importação. Basicamente, o que ele quer dizer é que, ao rodar um cálculo, né, eu clico aqui, eu faço todo o meu input nessa área aqui e clico em calcular. Esse input vai ser salvo e se eu precisar voltar ao input anterior, porque eu modifiquei qualquer coisa, diâmetro, comprimento de linha, eu posso clicar aqui em importar input e retornar um input anterior. Ok? E também essa é a forma com a qual eu salvo o meu trabalho, né? O meu trabalho é sempre salvo. Ao se rodar um cálculo, ele vai salvar o seu trabalho e se eu quiser recuperar aquele trabalho lá, eu salvo esse arquivo de input em alguma outra pasta. Se eu quiser recuperar esse arquivo, eu venho aqui em importar input, importo esse input, então eu tenho meu trabalho sempre salvo. Ao se abrir aqui o programa, né, no Excel, ele sempre vai limpar essa área aqui. Então, é isso. Eu preciso recuperar o meu trabalho anterior, simplesmente vim aqui importar input e faço e recupero então o meu trabalho anterior. Então, o programa ele tem aqui, ele tem a tela de cálculo, né? A tela de HGL, que é uma coisa que vamos ver na sequência. Tem aqui alguns exemplos, né? Eu tenho o exemplo do problema quando a vazão é desconhecida, que é aquele típico problema onde eu tenho um sistema A ligando um sistema B, mas eu não sei qual a vazão máxima que a tubulação, aquele sistema consegue transportar. Então, nesse caso aqui, o problema é resolvido por cálculo iterativo. E aqui eu tenho um exemplo, né? E tem outro exemplo quando eu conheço as vazões, que a grande maioria dos problemas de engenharia, na verdade, eu conheço as vazões. Então, eu tenho dois exemplos aqui de aplicação do programa, né? Aqui eu tenho um sistema em rede e logo na sequência eu vou mostrar como vou usar esses dois problemas aqui, esses dois exemplos para poder mostrar como que o programa funciona. Eu tenho aqui uma tela de ajuda, né, que explica como que o programa funciona, né, como eu faço um input, o que cada elemento quer dizer, qual é a versão do Excel que ele roda, etc. Então, recomendo fortemente ler aqui o item da ajuda para que você possa saber bem como o programa funciona, os limites de uso desse programa também. E aqui também tem uma tela que traz algumas propriedades, né, de perdas localizadas, né, para várias configurações, né, com expansão cônica, com restrições, né, placa de orifício. Então, é isso. E também tem uma tela de propriedades, né, propriedades da água e para vários fluidos, né, onde eu pego as viscosidades, densidades em função da temperatura e etc. Tem uma tela aqui com as rugosidades de alguns materiais de tubo, né? Principalmente para ferro ou aço e concreto, tem também para concreto. E é isso, aqui um item sobre, né? Onde
Ele leva a minha página do LinkedIn para quem quiser saber um pouco mais sobre mim. Então, essa é a tela principal do programa. E eu vou aqui pegar um primeiro exemplo para a gente poder entender como que o programa funciona. Então, aqui vem aqui no caso de vazão conhecida. Então, eu vou aqui copiar esse exemplo para a tela de cálculo. Ok, colhei aqui o programa, esse exemplo, né? Então, aqui notem que o que eu estou fornecendo para o programa são só os valores que eu conheço, né? De partida. Então, eu conheço qual é a vazão que eu estou alimentando o tanque 1 aqui, né? Aqui está o tanque 1. Estou alimentando ele com 80 metros cúbicos e ele seria pressurizado, né? Com a pressão de 2 bar, né? Estou descarregando na pressão de 2 bar. Aqui eu tenho o tanque 2, a vazão eu conheço, é 30 metros cúbicos. E o tanque 3, eu conheço também a vazão 40 metros cúbicos. E nesses dois últimos casos, eles são tanques atmosféricos. Então, a pressão relativa é 0 kgE por centímetro quadrado. Então, notem que, como é feito o input, né? Então, esses são os únicos dados que eu conheço. Né? Eu não conheço nenhum outro mais. E o que o programa vai fazer? Ele vai fazer o balanço aqui de massa, né? Ele vai totalizar as vazões, ele vai calcular isso para você. Inclusive, essa é uma maneira de saber se o input está correto, porque ele tem que fechar o balanço corretamente. E o que basicamente que eu queria saber é o seguinte: qual é a vazão aqui na tubulação T1, que esse é um valor, tudo bem, é fácil de você determinar isso, mas a princípio ele é um valor desconhecido, então tenha isso em mente, eu só entro com a informação que eu conheço. Então a totalização da vazão inicialmente é um valor desconhecido e o programa ele vai totalizar isso. E principalmente eu quero saber qual que é a pressão de descarga dessa bomba, né? Então aqui como essa rede é construída, né? Então tem aqui, ó, o T5, o tubo T5, ele vem do tubo T3, eu poderia especificar o tubo T4 também, mas eu especifiquei o T3 e ele está conectado aqui no tanque 1, né? Exatamente. Aqui eu tenho no tanque 2, né? Eu tenho o tubo T7, ele vem do tubo T6 e aqui eu tenho o tubo T8, né? Ele também está conectado no tubo T6 e conectado no tubo T3. Então aqui o D para esses itens aqui, você especificar corretamente é extremamente importante porque só assim o programa vai fazer o balanço corretamente. Então notem que esses itens aqui, ó, eles têm algumas ajudas aqui, ó. Por exemplo, no T6, que é esse cara aqui, né? Ele vem de T1 e conecta no T7, né? Eu estou falando que ele conecta no T7. Só que também ele poderia conectar no T8, que é o que está dizendo aqui, ó. Poderia ser T8. Então eu especifico ou T7 ou T8. Nunca especifico os dois, ó. Boto T7, T8. Não, isso não vai funcionar. Então eu especifico ou T7 ou T8. Aqui, mesma coisa, né, no caso do T2. Né? O T2 está conectado no T1, ele vem de T1, né, e conecta no T3. Só que também eu poderia especificar o T4. Então, mais uma vez, eu nunca vou especificar, falar assim, ó, o T2 está conectado no T1 e no T3 e no T4. É um ou é outro. E o código vai entender dessa forma. Se você depois quiser fazer, ao final do cálculo, quiser voltar no resultado e colocar T3, T4 ou o que quer que seja, sinta-se à vontade para fazer isso. Mas o programa só vai entender, ó, o T2 está conectado em T1 e no T3, ou também poderia ser T4. Eu nunca informo os dois juntos, ok? Isso é extremamente importante. Acho que deu para entender aqui como o input é feito, né? Então eu só informo os valores que eu conheço, né? Então eu conheço as vazões de descarga,
conheço a pressão as pressões que esse fluido tem que chegar lá, e aqui eu vou informar as características geométricas do meu sistema, né? Comprimento da linha, que é mais diâmetro, espessura da parede do tubo, a rugosidade, a viscosidade do fluido e a densidade do fluido. São todas informações que eu conheço inicialmente. Agora notem que, extremamente importante também, onde tem o triângulozinho vermelho são itens que são explicativos, né? Aqui, ó, vazão, no metro cúbico por hora. Aqui é a pressão de entrada, elevação de entrada, comprimento do tubo, perda de carga adicional, coeficiente de perda de carga localizada, né? O K adicional, eu vou voltar nesse cara aqui, porque é importante, você nunca preenche esse item, mas porventura o programa pode calcular para você. E eu vou voltar nesse item aqui. Aqui no ajuda, ele está explicado o que quer dizer esse cara aqui. Então é importante você ler aqui o ajuda. Diâmetro, espessura da parede, rugosidade, densidade, viscosidade e assim por diante. Então tá, entrei com o meu input e vamos ver o que o programa vai falar, né? Calcular. Opa, é obrigatório que o trabalho tenha um nome. Ok. Esse trabalho não tem um nome, então vou aqui vou colocar o nome dele. Por exemplo, teste. Cálculo. Teste cálculo. Ok, agora ele tem um nome. Perfeito? Vamos botar aqui em calcular de novo. Salvo o input na pasta documentos, extremamente importante. E o nome do arquivo tem o nome testcalc, que é o nome do meu trabalho, .txt. Ok, beleza, calculou para mim. Então, basicamente, o que ele fez foi totalizar as vazões, né? Ele chegou aqui que a vazão máxima é 150 metros cúbicos. Está correto, o balanço está correto. Mais uma vez eu volto e insisto que uma das formas de você verificar se o seu input está correto é verificar se ele fez o balanço corretamente e calculou a pressão de descarga da bomba, que é 2,9 kgE por centímetro quadrado. Note que, no caso aqui, pressão de entrada, né? Para o caso de vazão conhecida, a pressão é sempre estática. Isso é muito importante. Essa pressão aqui é estática. Eu vou continuar na sequência quando eu explicar o caso de vazão desconhecida e vou falar o que quer dizer aqui a continuação dessa explicação aqui. Então é isso, ele totalizou aqui a vazão e calculou a pressão de descarga requerida da bomba. E calculou a pressão ao longo de todo o sistema. Agora notem que, né, onde eu tenho sistemas em paralelo, ele calculou um K, que é um coeficiente de perda de carga localizada, para o sistema. Isso ele fez automaticamente. Por quê? Porque eu estou falando que eu tenho que passar com essa vazão aqui, com essa vazão aqui, né? Só que se eu não faço o balanceamento desse sistema, se eu não adiciono um valor K, né? Quem me garante que essa bomba vai estar bombeando e vai chegar aquela vazão aqui? Eu preciso balancear o sistema. Eu acho que é extremamente importante entender essa questão de balancear o sistema, porque, por exemplo, a pressão daqui para entregar aquela vazão é X e a pressão que preciso daqui para entregar a vazão aqui é Y. Se X for diferente de Y, eu preciso balancear o sistema para poder garantir que, de fato, o sistema vai funcionar. Uma das formas de balancear o sistema é colocar a placa de orifício, por exemplo. Poderia colocar uma válvula de controle. E esse K que ele está calculando aqui é exatamente o K que essa válvula de controle ou a placa de orifício deveria ter. Então, ele já está fazendo isso. Isso é inclusive uma coisa que os softwares de mercado não costumam fazer, ele já está fazendo para você, o balanceamento da rede. Então é isso. Esse é o problema
o caso do problema de vazão conhecida. Obviamente que tem uma série de coisas, mas eu acho que aí calculou as velocidades, nota que as velocidades estão todas adequadas, né, para esses diâmetros de tubulação, né, geralmente se for água ou fluido, obviamente, velocidade ali entre 2, 3, 4 metros por segundo, os Reynolds, o número de Reynolds e a perda de carga distribuída. Então, em, em metros de coluna de fluido por comprimento de tubulação. Então, essa perda está toda dentro do parâmetro. Então, esse é um problema que é completamente aceitável do ponto de vista da aplicação em engenharia. Ok? Ponto. Então, esse é o problema de vazão conhecida. Agora, nós vamos para o problema de vazão desconhecida. Então, eu vou clicar aqui em limpar. Então, ele tirou meu input, né? Agora, só para exemplificar, né? Voltando aqui. Eu salvei o meu trabalho, ele se chamava teste calc, né? Então, vou voltar aqui e importar input. Ok. Então, o input está na pasta documentos. Teste calc, abrir. Ele recuperou meu input. Então, é isso. É a forma como ele salva o seu trabalho. Ok? Então, agora nós vamos para o problema de vazão desconhecida. Venho aqui, vazão desconhecida, é basicamente isso, né? Eu tenho um reservatório e tenho um outro reservatório, tem uma tubulação interligando esses reservatórios e basicamente é o que eu sei. Eu não tenho a menor ideia de qual é a vazão que esse sistema vai conseguir me entregar, né? Agora notem que, importante, o programa para vazão desconhecida, ele só é capaz de calcular para um sistema que tem só uma linha, né? Muito bem, ele está até fragmentado. Tem T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Mas essa é uma linha só. Não é uma rede. Ela não está se ramificando. Se for um problema com rede que se ramifica, quando a vazão é desconhecida, o código não é capaz de calcular. Isso é importante. O código só calcula o problema de vazão desconhecida para uma só linha. Ela pode ter qualquer característica, mas é uma linha só. Ok? Então aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui está até faltando o T8, né? Tem a elevação especificada aqui, mas ficou faltando especificar o T8. Então tem um T8 conectado no T7 e conectado na bacia. Tem um T7 que está conectado no T8 e está conectado no T6. E assim por diante até chegar aqui no tanque 1, né? Tem um T1 que está conectado no tanque 1 e está conectado no tanque 2. E toda essa configuração aqui da tubulação, como o perfil dela, né, as elevações, à medida que ela vai se encaminhando para a bacia, totalmente especificado aqui, né? Aqui elevação elevação na entrada, né? Aqui é importante, né? Por exemplo, tem aqui o tubo 1, né? Tem a elevação na entrada dela, que é 5.000, e tem a elevação na saída dela, que é 35.000. Aqui é 50.000 e 35.000, ok? Vamos aqui para o cálculo. Oh, desculpa, vou copiar aqui esse input. Aqui está o input, né? Então, aqui eu já tenho o nome do trabalho, né? Se não tivesse, ele ia pedir para eu especificar esse nome do trabalho. E que mais? E é isso, né? O que eu conheço desse problema, né? Voltando aqui, né? A única coisa que eu conheço é a configuração do sistema, né? Geométrica do sistema. Diâmetro, tubulação, comprimento, as elevações por onde essa tubulação passa, né? E a pressão na descarga e também a pressão na digamos, não seria a pressão na origem do sistema, né? Notem que na origem do sistema eu tenho uma coluna de 2 metros de fluido.
Então vamos aqui para o cálculo. E o que eu tenho especificado é simplesmente isso, né? Eu tenho aqui a pressão na saída do sistema, as características geométricas dele, e também eu tenho, em função daquela coluna de fluido, né, que tá lá de 2 metros, está especificado a pressão de 0,2 kgf por centímetro quadrado. Então vamos voltar aqui. Ó. Para o caso de vazão desconhecida, o input é a pressão de estagnação, Ao final do cálculo, a pressão é atualizada para a pressão estática calculada. Então, como eu sei qual é a coluna de fluido que eu tenho no tanque, da origem desse sistema, eu especifico aqui a pressão de estagnação. A pressão de estagnação é a soma da pressão estática e da pressão dinâmica. Então, é o total de energia que eu tenho do fluido, né? Que é a pressão estática e a pressão dinâmica. E esse valor aqui eu conheço, ele é imutável. Então, por isso que eu especifiquei aqui como 0,2 kgs por centímetro quadrado. Voltando aqui, eu tenho uma coluna aqui, né? Então, eu sei qual é a pressão de estagnação aqui nesse ponto. A soma da pressão da parcela da energia de velocidade do fluido e a parcela da energia relacionada à pressão estática do fluido, a pressão que vai estar lá de fato aqui, né? Beleza, vamos calcular. Então, mantém esse número aqui. Eu sei qual é o total de energia de pressão que tem esse fluido. Depois parte dessa energia total é convertida em energia de velocidade e parte passa a ser energia de pressão, né? Eu tenho essa conservação. Então vamos lá, calcular aqui. Agora, importante, né? Antes de calcular, eu vou calcular com um erro de 1%, né? Porque esse problema é um problema iterativo. Eu não conheço a vazão, então se eu não conheço a vazão, não sei qual é a perda de carga, porque eu não sei qual é o fator de atrito e assim por diante. Então ele começa a chutar um monte de valores de vazão até que o erro calculado seja menor do que 1%, né? Poderia ser 10%, só que 10% já é um erro bastante grosseiro. Poderia ser 0,1%, é um erro bem pequeno já. 1% para aplicação, a maioria das aplicações de engenharia, é um erro bastante satisfatório. E aqui também ele vai mostrar quantas iterações ele vai fazer até chegar o que o programa chegue num valor menor do que 1% de erro, né? Então vamos lá, calcular. Salvou o input, ok. Interativo, está mudando. Ok. Cálculo concluído, né? São 72 iterações para um erro de 1%. E ele calculou que aquele sistema tem a capacidade máxima de transporte de 53,9 metros cúbicos hora. Notem que a pressão calculada agora, essa pressão é a pressão estática. A pressão de estagnação continua sendo igual, ela continua sendo de 0,2 kgE por centímetro quadrado. Isso é imutável, porque tem uma conservação, eu tenho a conservação de energia de pressão. Só que aqui, finalmente, o programa me deu a pressão estática calculada. Então, voltando aqui, né? É 0,12. A pressão de estagnação aqui sempre vai ser igual, vai ser 0,2 kgs por centímetro quadrado, porém, quando esse sistema está funcionando, a pressão aqui na entrada do tubo 1, ela passa a ser de 0,12 kgf por centímetro quadrado, que é esse valor que o programa calculou. Então é isso. De forma iterativa, ele ficou chutando valores de vazão até que o erro calculado fosse menor que 1%. Nesse caso aqui, nesse problema, ele fez 72 iterações e finalmente calculou que a pressão, a vazão máxima desse sistema, a capacidade máxima de transporte desse sistema é de 53,9 metros cúbicos por hora. E a pressão na entrada do tubo 1, é de 0,12 kgs por centímetro quadrado. Se você quiser
tirar a prova, né? Você faz o cálculo da energia de pressão estática e soma aqui com a energia de pressão de velocidade e você vai chegar aqui um valor muito próximo a 0,2 kJet por centímetro quadrado. Então é isso. Bom, da mesma forma, né, eu posso limpar aqui. Beleza. Se eu quiser recuperar o meu input, meu trabalho salvo, vem aqui importar input. Sempre fica... Vem aqui no documentos. É esse arquivo aqui, né? Abrir. Então importou meu input, então esse é o meu input. Ok? O que mais que... então, e aqui também algumas ferramentas de produtividade, né? Por exemplo, vou apagar aqui a rugosidade, né? E quero só calcular aqui, ó. Ok. Então preenche para uma linha e ele preenche para o restante das linhas, né? Ok, então vou calcular aqui mais uma vez, né? Perfeito. Então aqui eu tenho um sistema de vazão desconhecida. Então agora eu vou gerar o meu HGL para esse problema. HGL em inglês, Hydraulic Grid Line, que é a linha piezométrica, que seria a linha de energia do sistema, né, ao longo da tubulação, desprezando a parcela relativa à velocidade do escoamento. Muito útil para sistemas que são muito longos, né? Isso é muito usado nessas características, porque você, quando avalia um sistema muito longo, você está interessado em saber, por exemplo, onde a pressão na tubulação é negativa. E de forma gráfica você consegue avaliar isso muito facilmente. Então vamos lá. Para eu gerar meu HGL, ou a linha piezométrica, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte: selecionar os tubos que são de meu interesse para gerar o HGL, mantenha Ctrl, seleciono o meu tubo, mantenho Ctrl apertado, vou selecionando, ok, selecionei todos os tubos que são do meu interesse, e aí clico em gerar HGL, ou a linha piezométrica. Ok, aqui ocorreu uma falha porque eu selecionei um item que não é tubo, né? Ótimo, foi bom para exemplificar. Novamente. Opa. Ok, vou selecionando os tubos que são de meu interesse. E vou clicar em gerar HGL ou a linha piezométrica. Perfeito, aqui gerou meu HGL, que nada mais é do que o comprimento da tubulação, né? Essa escala aqui é o comprimento da tubulação total, né? E a energia do tubo, né? Você tem a elevação do seu problema, né? Esse é um sistema que ele começa na elevação 50 metros, depois ele desce para a elevação 45, sobe para a elevação 75, é isso mesmo? Ele começa na elevação 30, desculpa, ele começa na elevação 50, depois ele vai para a elevação 35, depois sobe para a elevação 40. Então ele vai para a elevação 35, depois sobe para a elevação 40, depois ele desce para a elevação 20 e assim por diante, né? Esse é o perfil da tubulação, né? Você tem a tubulação, a metragem da tubulação e as elevações que foram definidas para aquela determinada metragem de tubulação. E aqui em azul, né, aqui eu tenho o perfil da tubulação, né, em vermelho. Em azul eu tenho a minha linha piezométrica, o meu Hydraulic Grid Line, HGL. O Hydraulic Grid Line, ele começa acima do perfil, né? E notem que aqui nesse ponto ele cruza com o perfil. Isso quer dizer que daqui até o final do problema, na verdade, a pressão no sistema vai ser sempre negativa.
Por quê? Porque o hydraulic grade line nada mais é do que a parcela relativa à altura estática do problema, mais a pressão, a pressão estática do problema. Ou seja, a energia total do fluido é a energia gravitacional, que é relacionada à elevação mais a energia da pressão estática, mais a energia de velocidade. Essa é a energia total que contém um fluido. Então, eu desprezando aqui, né, a parcela relacionada à velocidade do fluido, então quer dizer que sempre que o meu HGL, né, a minha linha piezométrica, estiver abaixo do perfil da minha tubulação, a pressão no sistema só pode ser negativa. Então, se eu venho aqui, ó, você vê que a pressão ela é negativa, aqui no meu P-out, ela é sempre negativa. Então, é o que está me dizendo aqui, ele cruza nesse ponto, ela passa a ser negativa. E por que esse gráfico é interessante? Porque ele me permite, porque pressão negativa ela pode ser problemática, porque você pode ela pode ser tão negativa que você vai chegar na pressão de formação de vapor do fluido que você está trabalhando, e isso é uma coisa que você não quer. Você não vai querer que o seu sistema cavite permanentemente, porque isso vai gerar erosão da parede do tubo. Então esse é um problema que você deve evitar. E por outro lado, você também poderia causar, se ela for tão negativa a ponto de chegar na pressão de colapso da tubulação, ela pode acabar implodindo. Então, esse é um gráfico bastante interessante que você consegue observar os pontos onde a tubulação é negativa, a pressão do seu sistema ele é negativa. Então é isso, acho que a gente cobriu quase tudo, falamos aqui do hydraulic grade line, falamos do problema de pressão quando eu conheço a vazão e o problema quando eu desconheço a vazão.